Em imigração para os Estados Unidos, a gente na Arce Immigration, a gente foca mais em visto de business, né? Ou seja, para empreendedores, ou executivos, ou atletas, ou só pessoas que estão começando na carreira, muitos engenheiros. Então, a gente divide em mais ou menos dois lados diferentes. Você tem os vistos de Green Card, né? Para você viver aqui permanente, que são os Uhum. vistos EB, tem 5 categorias diferentes. EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, e tem o lado de vistos de trabalho, que são vistos para você vir para os Estados Unidos, trabalhar por um tempo ou investir, né? Mas com a ideia de voltar, né? Essa é a ideia do visto. Esses são chamados non-immigrant visas, que você ganha o visto, mas não tem direito direto a um green card. Aí a gente tem visto, tem muitos, né? Mas os que a gente mais trabalha, vistos Aham. L, O1, H1B, visto E2, etc. Eu explico um pouco sobre cada um. Os mais importantes, eu acho que as pessoas querem mais saber, são os vistos para Green Card, né, que a grande maioria dos brasileiros, argentinos, colombianos, venezuelanos, vem morar aqui nos Estados Unidos com Green Card. E então começa por aí. O EB1, ele é de habilidades extraordinárias, né, o que a gente mais trabalha, que é o EB1A. Ele são 10 critérios diferentes, e dentro desses critérios são coisas como se você já recebeu prêmios na sua área, se você faz parte de alguma organização profissional onde você foi selecionado a ser parte dessa organização, se você já teve publicações escritas sobre o seu trabalho, ou se você já escreveu algum artigo profissional, um artigo para uma faculdade ou algo assim, se você já teve um papel importante em uma organização renomada no Brasil, em outro lugar do mundo. Então, salário alto também é outro critério. Então, esses são os critérios, precisa provar 3 dos 10. Esse é o EB1. O EB2, que ficou bem famoso na comunidade brasileira, é o EB2NW, né? Que é de National Interest Waiver, aonde a gente precisa, e foi o que a gente aplicou para vocês, que é o visto de importância nacional, né? Que a gente precisa mostrar que o aplicante, o imigrante, tem um bacharelado, mais 5 anos de experiência depois da sua graduação, ou um mestrado, essa é a primeira etapa, e depois provar que o trabalho que você vai fazer nos Estados Unidos é de importância nacional para o país, né? Esse é o EB2. E também temos o EB3, que ele é um sponsor visa, é um visto onde você tem uma companhia americana querendo contratar os seus serviços, né? Ou você. Na verdade, esse sponsor ele pode entrar dentro do EB2 ou do EB3. Vai depender do seu currículo. Se você tem um bacharelado ou mestrado, normalmente é através de um EB2 também. Então, muita gente não sabe que dentro do EB2 você pode fazer com um sponsor Não ou sabia. por conta É. própria. Muita gente nem sabe, né? Que as pessoas ouvem EB2NW, só pensam no National Interest Waiver. Mas também tem o EB2 através de um Labor Certification, que é o nome, é uma certificação laboral, onde a companhia americana faz esse pedido de green card para o imigrante. Então, entra no EB2 quem tem bacharelado e mestrado, então são mais executivos, professores, etc. Aham. E também tem no EB3, que é mais para skilled e non-skilled workers, mas que não tem um bacharelado. Então pode ser um atleta, por exemplo, a gente já fez bastante atletas no EB3. Então, na verdade, qualquer um pode qualificar para o EB2 ou para o EB3, só precisa da companhia americana disposta a ajudar a fazer o sponsorship, né? Ok. O EB4 é mais para vistos religiosos, então pastores, missionários, etc. A gente não faz muitos desse, então nem tem muito para mim explicar, porque não é nossa especialidade, né? Dentro de imigração você tem pessoas que têm escritórios aqui que só fazem EB2 ou só Especialistas, fazem uhum. EB1, exatamente. Então Aham. EB4 a gente não é muito na nossa área. E tem o EB5, que é o último category, a última categoria dos green cards, e esses são vistos de investimento, onde você precisa investir US$ 800.000 ou mais em um projeto. A gente tem os regional centers aqui, onde eles praticamente selecionam os projetos, e você escolhe um deles, investe e tem que criar 10 empregos com esse investimento, né? É um Esse é processo mais aquele demorado. baseado na cidadania. Qual é a cidadania do cliente, por exemplo?
Esse de Não, esse é o E2. ah, tá, tô confundindo. É, ele não, tudo bem. Ele é diferente. O E2 está na parte dos vistos não imigrantes, né, que são de vistos para trabalho, aonde você recebe uma permissão. Pode morar aqui, né, mas você só recebe a permissão de trabalho e de viagem, né. E dentro deles é o E2, aonde você, investe US$ 100.000 e pode ser de diversas maneiras diferentes. Pode ser comprando uma franquia, abrindo um negócio novo ou comprando um business de uma outra pessoa. A coisa do EB2 é como você mencionou, que precisa os Estados Unidos precisa ter esse acordo desse visto com o outro país. Então, por exemplo, brasileiros só com o passaporte brasileiro não podem aplicar, né. O brasileiro que queira aplicar para um E2 precisa ter um passaporte italiano, por exemplo. Muitos brasileiros têm um Uhum, passaporte italiano. uhum, Passaporte português já aprovaram esse treaty, esse acordo entre Uhum. Portugal e Estados Unidos, só que ainda não está em andamento. A gente não pode aplicar ainda. Nesse primeiro momento, estamos esperando, mas vai ser uma coisa que vai chegar em breve. Esperamos que até o final desse ano a gente já possa começar a dar entrada. E isso eu sei que vai ajudar muitos brasileiros. É, esse é o visto E2, né? Nessa categoria de vistos de não são para green card. Além do E2, tem o visto O e P, que são a gente pelo menos faz esses vistos para atletas, que são mais ou menos são mais ou menos os mesmos critérios do EB1, então é bem parecido, né, só Aham. que é um visto de trabalho, né, onde você precisa ter uma companhia que também vai te contratar, né. Então a gente faz isso muito para atleta de jiu-jitsu, a gente especializa bastante em visto de atleta e em no mundo do jiu-jitsu a gente já está bem conhecido, temos vários atletas que estão hoje no UFC, por exemplo. Então a gente faz o O1 para técnicos ou atletas e também o P1 para atletas, que são atletas, reconhecidos internacionalmente, né. E legal. também temos tem o E, tem o P, tem o O, tem o visto H1B, que é para qualquer profissional que tem um bacharelado também ou um mestrado. Ele é mais ou menos igual ao EB2 nesse aspecto. Só que é uma loteria e você precisa ter uma companhia americana que também queira te contratar. Esse é o H1B e qual que tá faltando? H1B, O, L. Ah, o visto L, que é uma transferência de um manager, um supervisor ou um executivo de uma companhia brasileira ou estrangeira para a companhia americana, entendeu? Então, são mais ou menos esses eu sei que É posso ficar aqui o bastante, dia né, inteiro João? falando sobre cada um, mas é mais ou menos isso que a gente faz.